Olá! Nessa aula, nós queremos dar continuidade ao nosso estudo sobre máximos e mínimos de funções de várias variáveis. Agora, chegou a hora de falarmos sobre os multiplicadores de Lagrange, tá? Os multiplicadores de Lagrange, eles são uma ferramenta dada pelo matemático francês Lagrange que nos permite calcular, né, ou encontrar máximos e mínimos condicionados. Tá bom? Que seriam máximos e mínimos condicionados? Seriam extremantes de uma função específica condicionada a um conjunto, né? Condicionada a pontos específicos do seu domínio. Bom, então como eu disse antes, o nosso objetivo agora vai ser estudar extremantes locais de uma função f, diferenciável no aberto A. Então isso aqui é algo muito importante. Se a sua função não for diferenciável nesse conjunto do R2 ou do R3, né? Então, você já vai ter dificuldades. Então, a nossa premissa é de que essa função seja diferenciável nesse conjunto aberto, tá? Ou seja, a sua função é diferenciável em todo o domínio dela, tá bom? Mas nós vamos fazer ela restrita a conjuntos do tipo xy no plano tal que g de xy é igual a zero, ou seja, tem uma ligação aqui com funções dadas implicitamente, né? Você pode pensar assim. Um conjunto equivalente aqui, só que no R3, né? Também os conjuntos do espaço tais que eles sejam raízes de uma função de três variáveis, tá? Ou ainda um conjunto do espaço tais que esses pontos sejam ao mesmo tempo raízes de duas funções de três variáveis, tá bom? Então esses são os casos que nós vamos estudar, ou seja, nós queremos saber quais são os pontos de máximo e mínimo dessa função f, definida num aberto A e também diferenciável nesse aberto, tá? Só que restrita a esses três tipos de conjuntos, tá bom? Então esse é o nosso objetivo de estudo nessa aula. Por exemplo, vamos considerar a função f de xy igual a 3x mais 2y com restrição a x² mais y² igual a 1. Tá bom? Então você tem uma função de duas variáveis e uma restrição lá no plano para os pontos os quais eu quero encontrar os meus pontos de máximo e mínimo. Então o que eu estou querendo dizer? Eu quero encontrar quais os pontos de máximo e mínimo dessa função aqui, 3x mais 2y, tá? E esses pontos de máximo e mínimo estão sujeitos à condição x² mais y² igual a 1. Ok? Traduzindo isso, eu quero encontrar os pontos de máximo e mínimo dessa função, tá? Tais que x e y estejam na circunferência centrada na origem e com raio igual a 1. Ok? Então, só para encaixar naquele tipo de conjunto que a gente tinha lá, eu quero encontrar os máximos e mínimos desse tipo de função, tá? Restrito a esse conjunto, ou seja, lá no meu domínio eu estou restrito a esse conjunto. Então, quais são os pontos da circunferência que tem imagem maior e imagem menor nessa função 3x mais 2y, tá? Para vocês terem uma ideia de como que isso se dá, eu ilustrei usando o GeoGebra 3D, tá? Que aqui eu já indico fortemente o uso dele. Perceba o seguinte, x² mais y² igual a 1, ele te dá essa circunferência que está aqui. Aqui eu coloquei o círculo, né? Ou seja, eu coloquei a parte interna também, mas nós estamos falando só da fronteira dessa circunferência. Tá bom? Da fronteira desse círculo, ou seja, estamos falando só da circunferência. Eu coloquei ele só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Mas perceba o seguinte, que sendo o x² mais y² a minha restrição da função, então ela está no plano xy, está no meu domínio. Agora, esse plano em verde que está aí, ele é dessa função aqui, tá? Então, o plano em verde é o gráfico da função e a nossa circunferência é a restrição. Então, se você for observar, o que está tracejado aqui, ó, você está vendo que tem uma espécie de uma circunferência ou uma elipse, né? Aqui tracejada e sobre esse plano verde, que é o gráfico dessa minha função. Então, esse que está tracejado aqui são todas as imagens dessa circunferência sobre o plano, tá? Então é isso.
Então, eu quero saber quais são os meus pontos de máximo e mínimo nesse caso, né? Então, a imagem dessa minha função f restrita a esse conjunto é exatamente essa curva que está tracejada em preto aí sobre o plano, tá bom? Então, eu quero saber exatamente qual é esse ponto aqui, né, que gera o meu ponto de máximo, né? E qual é esse ponto aqui, né, que vai gerar o meu ponto de mínimo. Tá? Então, o método dos multiplicadores de Lagrange que nós vamos usar para isso agora vai me responder essa pergunta, tá bom? Então vamos lá, o teorema dos multiplicadores de Lagrange para esse caso, né, onde nós temos uma restrição aí é, dada por uma g de xy igual a zero, tá bom? Então nós estamos falando de uma função f de xy diferenciável no conjunto aberto A, né? E um conjunto B dado por todos os pontos do plano, tais que g de xy seja igual a zero, tá bom? Aqui algumas condições importantes. G é diferenciável e possui derivadas parciais contínuas em A, ou seja, essa função aqui, ela não só está definida nesse conjunto A, como ela também é diferenciável e possui contínuas nesse conjunto. Além disso, o gradiente da G é diferente do vetor nulo para todo ponto aqui nesse conjunto. Ou seja, nenhuma das raízes de G zera o determinante, ok? De G. Uma condição necessária para que o ponto x0, y0 seja extremante local de f em B, ou seja, o que significa? Ela é um ponto de máximo ou mínimo de f restrita a esse conjunto, é que o vetor gradiente de f aplicado no x0, y0 seja múltiplo do vetor gradiente de g também aplicado no ponto x0, y0. Então, se existir uma constante que faça o vetor gradiente da f ser um múltiplo do vetor gradiente da g nesse ponto x0, y0, então eu posso te garantir que esse x0, y0 vai ser um extremante da f restrita nesse conjunto, tá? Ou seja, o nosso problema ele se resume a um sistema que tem essa condição, né, dos gradientes, e g de xy igual a zero, tá? Então, com isso em mente, nós vamos resolver aquele exemplo que nós conversamos agora há pouco para ilustrar o que nós queríamos. Então, aqui nosso primeiro exemplo, nós queremos encontrar os extremantes dessa função f de xy igual a 3x mais 2y restrita aos pontos da circunferência concentra na origem raio 1, né? Então, a gente vai poder notar sem dificuldade que g de xy é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Obviamente, um polinômio, obviamente diferenciável e possui derivadas parciais contínuas em qualquer ponto do plano, tá? Então, logicamente, ele também vai ter derivadas parciais contínuas e também vai ser diferenciável no domínio dessa função f de xy. Ou seja, os extremantes locais, eles vão satisfazer esse sistema que envolve o gradiente e a minha função g de xy igual a zero, tá? Então aí, calculando o gradiente rapidamente, o gradiente é aquele vetor formado pelas derivadas parciais da sua função f e da sua função g em cada uma das entradas do vetor. Derivada parcial de f com relação a x é 3, derivada parcial de f com relação a y é 2. Então, o seu vetor aqui é 3 e 2, tem um errinho de digitação aqui, 3 e 2, tá? Então, 3 e 2, isso tem que ser igual a lambda, que multiplica o vetor gradiente da sua função g, que nesse caso aqui vai ser 2x e 2y, então eles estão aqui tá certinho, não tem problema nenhum. Só lembrando que aqui não é 3 e 1, é 3 e 2, tá? Bom, ainda a segunda linha, x² mais y² menos 1 igual a zero, né, que é a sua g de xy igual a zero. Então a sua lógica vai ser sempre essa. Agora nós temos então um sistema onde nós precisamos resolver aí esses valores. Ou seja, nós temos 3 linhas, porque você pode pensar que essa relação para x e lambda é uma linha do seu sistema, tá? Da mesma forma, você pode pensar
que essa relação aqui é uma outra linha do seu sistema, tá bom? Lembrando que aqui no lugar do 1 é 2, tá? Então, olha só, você vai ter então 3 igual a lambda, 3 igual a lambda vezes 2x, 2 igual a lambda vezes 2y, né? E x quadrado mais y quadrado menos 1 igual a zero. Não é um sistema linear, obviamente, por causa dessa segunda que para nós, nesse que eu desenvolvi, vai ser a terceira equação, tá bom? Mas para nós aí já é interessante porque você tem 3 linhas e 3 variáveis a serem descobertas, tá? Então, ó, da primeira linha, você vai colocar o lambda em evidência. Desculpa, você vai isolar o valor de x e vai colocar tanto x quanto y dependendo desse valor de lambda, tá? Então isso é muito fácil, ó. Lembra que aqui no lugar de 1 é 2, insisto nisso. Então você vai ter lambda que é igual a 3 dividido por 2x e lambda que é igual a 2 dividido por 2y. Então, o x vai ficar 3 sobre 2 lambda e o y vai ser igual a 1 sobre lambda. Qual é o próximo passo? Bom, se eu descobrir o valor de lambda, eu descubro o valor de x, né? Então, lembra, o lambda é o fator de multiplicidade aí entre os vetores gradiente, tá? E se ele existir, obviamente eu vou conseguir esses extremantes. Então, se eu conseguir um lambda que satisfaça esse sistema, eu vou, obviamente, encontrar os extremantes que vão ser dados já diretamente por essas duas coordenadas, tá bom? Então, próximo passo agora é muito simples. Nós vamos pegar esse valor e vamos jogar aqui, né? Na segunda linha da equação, tá bom? Então, nós vamos pegar esse valor de x, elevar ele ao quadrado e colocar no lugar de x ao quadrado. E vamos pegar esse valor de y, elevar ao quadrado e colocar no lugar de y ao quadrado. Com isso, nós teremos uma equação que depende apenas de lambda. Encontramos o valor de lambda e voltamos aqui para encontrar os nossos valores de x e y, tá? Então, ó, substituindo na segunda linha, nós ficamos exatamente com essa equação, tá bom? Que eu nessa aula, por uma questão de dinâmica, eu não vou entrar nos detalhes de como resolve essa equaçãozinha. Tem no nosso artigo sobre os multiplicadores de Lagrange, tem lá no site, tá bom? Você tem lá resolvido em detalhes de como nós chegamos exatamente no valor mais ou menos raiz de 13 sobre 2 para o lambda, tá bom? Então, com isso em mãos, resta para nós agora, então, substituir esse valor de lambda nos valores de xy que nós tínhamos antes, né? Então, aqui nós temos o lambda que a gente encontrou, jogado tanto no lugar do x quanto no lugar do y. Eu vou obter 2 pontos. Por quê? Porque eu tenho 2 valores para lambda, um positivo e um negativo. Tá bom? Então, fazendo as contas, eu vou obter o primeiro ponto e o segundo ponto, né? Então, você coloca tanto o x quanto o y, né, aqui, e para o valor negativo de lambda você vai ter esse de cá, tá? Você vai ter os negativos. Muito bem. Perceba que, ao contrário dos métodos que a gente trabalhava antes, ele não te diz qual é o ponto de máximo e mínimo, tá? Como que eu vou chegar nessa conclusão de que o ponto de coordenadas positivos é máximo e o ponto de coordenadas negativas é mínimo, tá? Como que eu cheguei nessa conclusão? Bom, é simplesmente substituindo o valor dos pontos na sua função. Então perceba que aqui, ó, você não precisa nem fazer conta, tá? É só uma questão de lógica. f de xy é 3x mais 2y. É uma soma. Se você colocar valor de x e y como sendo valores positivos, então a sua soma vai continuar sendo maior que zero, ok? Mas se você colocar no lugar de x e y valores negativos, então a sua imagem vai ser menor que zero. Confere? Óbvio. Ora, aí você já sabe então que esse ponto aqui gera uma imagem maior do que o ponto de cá. Se ambos são extremantes, então o primeiro ponto obrigatoriamente é ponto de máximo e o segundo ponto obrigatoriamente é ponto de mínimo. Simples assim, analisando imagens desses pontos. Agora vamos fazer a mesma análise, só que para funções com 3 variáveis. Mas ó, agora é um enunciado um pouco diferente.
Bom, então eu quero saber qual o ponto dessa superfície que tem coordenadas cuja soma seja máxima. Bom, então ele não te fala aqui, eu quero otimizar uma função, encontrar o valor de máximo de uma função restrita a essa superfície, né? Você vai ter que, então, obviamente, usar todo a sua dedução lógica para saber que soma das coordenadas é f de xy, na verdade aqui é xyz, né? Que está faltando um z, ok? Igual a x mais y mais z. E, obviamente, então eu quero maximizar essa função sujeito a essa condição que está aqui. Ou seja, se eu maximizar essa função sujeita a essa restrição que é essa superfície, eu consigo, então, qual o ponto da superfície cujas coordenadas têm soma maior, tá? Então agora nós vamos seguir a mesma lógica de antes. Gradiente das duas funções. Obviamente, a gente tem as mesmas observações de antes. F de xy é polinômio, g de xy é polinômio. Obviamente, ambas são diferenciáveis em todo o R2, nesse caso aqui em todo o R3, desculpa, né? E a g de xy, obviamente, tem derivadas parciais contínuas em todo o R3, tá bom? Então agora a lógica é a mesma, né? Pegamos aqui a nossa função, f de xyz, aqui falta o z de novo. Igual a x mais y mais z, g de xy, x quadrado mais 2y quadrado mais z menos 1. Gradiente da f, 1, 1 e 1. Vetor gradiente da função g, 2x, 0, 0, 0, ok? 4y somado com 0, 0 e 0, tá? E 2z somado com 0, 0 e 0. Então, 2x mais 4y, 2x, 4y e 2z formam o seu vetor gradiente. Então, o sistema que nós temos agora fica dessa forma aqui, ó. Então, nós queremos encontrar lambda, x, y e z. Obviamente, nós queremos encontrar x, y e z, de fato, se existe um valor de lambda que satisfaz esse sistema para nós, tá? Então, da primeira linha, a gente percebe que aqui as coordenadas x e z, elas vão me dar a mesma razão para, em função, elas vão estar escritas com a mesma função de lambda, 1 sobre 2 lambda, né? E que apenas, aqui eu coloquei y, aqui é z e aqui é y, tá bom? Tá bom? Pode ficar tranquilo que as contas estão feitas certas, é só erro de digitação. E aí, depois que a gente substituir na segunda linha, né, aqui na equação do g, né, a g de xy é igual a 0, nós vamos encontrar que o lambda é mais ou menos raiz de 10 sobre 4, tá? Observe que como que a gente encontrou isso? A gente pegou esses valores, 1 sobre 2 lambda, elevou ao quadrado e colocou no lugar de x e de z, e pegamos 1 sobre 4 lambda, elevamos ao quadrado e colocamos no lugar de y quadrado, tá? E aí resolvemos a equação. De novo, não vou entrar nos detalhes da solução dessa equação, mas tem resolvido lá no site, tá? É só você ir lá no nosso artigo aí sobre multiplicadores de Lagrange e vai ter lá como que nós chegamos em raiz de 10 sobre 4. Mais ou menos raiz de 10 sobre 4, né? Tenho mais ou menos aqui. Então observe que nós temos de novo dois valores para lambda, tem um positivo e um negativo. Bom, então aí o que você vai fazer? Vamos lá, deixa eu arrumar aqui de novo, porque o erro, obviamente, o nosso copia e cola aqui, né, ele continua nos dando o mesmo problema, né? Então aqui só para ficar do mesmo jeito que estava do lado de lá, tá bom? Espero que vocês entendam. Aqui é Z e aqui é Y, tá? Obviamente eu fiz um copia e cola aí do slide anterior, então o erro veio, tá? Mas o mais importante é o seguinte, com essas coordenadas, então, nós vamos encontrar esses pontos aqui, tá? Aí você fala, mas tá bem diferente, hein, de você jogar. É porque você tem que fazer um ajustezinho aí de radiciação para não ter o raiz de 10 no seu denominador, tá? Mas perceba que aqui acontece basicamente a mesma coisa, né, que você tinha antes, tá bom? Então, quais serão os pontos
os pontos de máximo e ponto de mínimo. Então, ó, substituindo esses valores, os dois valores de lambda nessas coordenadas, né? X igual a z, que é igual a 1 sobre 2 lambda, e y é igual a 1 sobre 4 lambda, você vai encontrar esses dois pontos, tá? Ok? Só que tem um detalhe. Observa que você tem aqui, de novo, igual acontecia no exemplo anterior, um, um ponto de coordenadas positivas e um ponto de coordenadas negativas. Qual é a sua função? A sua função é a soma das coordenadas. Então, você quer soma das coordenadas seja máxima, ou seja, a sua função é x mais y mais z, né? Então perceba que se as suas coordenadas forem negativas, todas elas são negativas, a sua soma é negativa. Se todas elas forem positivas, a sua soma é positiva. Então, logicamente, o ponto com coordenadas positivas, ele vai gerar uma imagem maior do que o ponto com coordenadas negativas. Com isso, então, a gente vai dizer que o ponto de máximo de x mais y mais z, restrita a essa superfície, é esse ponto aqui. Então, esse é o ponto da superfície cuja soma das coordenadas é máxima. Vamos agora um passo adiante. Agora nós temos o teorema dos multiplicadores de Lagrange um passo adiante, ou seja, temos uma função de três variáveis, diferenciável num conjunto aberto A do espaço, tá? E agora eu tenho dois conjuntos. Na verdade, tem um conjunto B que é definido por duas funções, uma g de xy igual a zero e uma h de xy igual a zero. Ou seja, esse conjunto B é formado pelas raízes simultâneas dessas duas funções, tá? Eu quero os pontos x, y e z que zeram as duas ao mesmo tempo. Ou seja, novamente eu quero encontrar máximos ou mínimos dessa função f de x, y restrita a esse conjunto dessas raízes simultâneas de g e h, tá bom? Além disso, eu tenho aquelas condições sobre g e h, ambas são diferenciáveis e possuem derivadas parciais derivadas parciais e contínuas no conjunto A, que é o conjunto aonde a minha f está definida, tá? E além disso, agora eu quero que o produto vetorial entre os gradientes de g e h seja diferente do vetor nulo para todo xy pertencente ao conjunto B, tá? Se isso tudo for satisfeito, uma condição necessária para que x0, y0, z0 sejam um extremante local da minha função f no conjunto B, ou seja, dessa função nesse conjunto, é que existam agora dois números reais, lambda1 e lambda2, tal que o gradiente da f aplicado no ponto x0 seja igual a uma combinação linear do gradiente de g aplicada no ponto x0, y0 e do gradiente de h aplicado no ponto x0, y0, tá bom? Um exemplo de como essa versão do teorema é aplicada, ó. Determine os pontos mais afastados da origem cujas coordenadas estão sujeitas às equações x² mais 4y² mais z² igual a 4 e x mais y mais z igual a 1, tá? Então, o que eu quero? Eu quero os pontos da interseção dessas duas superfícies cujas coordenadas são dos pontos mais afastados da origem. Como que eu interpreto pontos mais afastados da origem? Pontos cuja distância à origem seja maior. Se você for lembrar, a distância de um ponto à origem seria a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado mais z menos 0 ao quadrado, né? Então, isso daqui seria a nossa distância, tá? Só que, se eu colocar essa distância ao quadrado, a distância continua sendo a mesma, porque a distância é sempre maior que zero, então ela continua sendo novamente a maior distância, só que agora ao quadrado, e aí eu elimino aquela raiz quadrada que estava aqui, que vai me atrapalhar. Então, por isso que a minha f de xy, z, eu não pus o z de novo, né?
é igual a x² mais y² mais z², tá bom? Perceba que é exatamente a distância elevada ao quadrado, né? Porque a distância, na verdade, teria uma raiz quadrada aqui, a distância de x, y, z até a origem, tá? Então, é a distância ao quadrado. Se eu encontrar a maior distância ao quadrado, eu encontro a maior distância, ok? Bom, e isso, então, o que eu quero? Eu quero maximizar essa função sujeito a essas duas restrições, tá? Então, para isso, nós vamos usar aquele teorema que nós acabamos de conversar. Então, ó, aqui nesse slide eu vou só observar as condições do teorema. A é o R3, B é esse conjunto determinado pelas duas, né? Gradiente da G, 1, 1, 1, ok? A G, essa função aqui, né? Menos 1. O gradiente da H, 2x, 8y, 2z, tá ok? E aqui eu calculei o produto vetorial dos dois gradientes de G e H, tá? Ele dá essas funções aqui que não gera um vetor identicamente nulo para mim no conjunto B, que é o conjunto delimitado por essas... Opa, desculpa, que é esse conjunto aqui, né? Que é a interseção entre essas duas superfícies que a gente já tinha conversado, tá bom? Então, condições do teorema satisfeitas. Vamos jogar no que o teorema me fala, né? Então, vamos seguir a mesma ideia que a gente seguia antes, tá? Coloca no seu sistema, né? E as restrições. Então, aqui, 2x, 2y, 2z, que é o vetor gradiente da f. Lembra que a minha f é x² mais y² mais z², né? Então, 2x, 2y, 2z, igual a lambda 1, vetor gradiente de G, mais lambda 2, vetor gradiente de H. Tá? G de x igual a 0, H de x igual a 0. Tá bom? Então agora nós vamos proceder da mesma maneira para resolver aquele sistema. Nós vamos isolar as constantes, as variáveis, né? E depois jogar nas equações subsequentes, né? Lá no site eu mostro para vocês direitinho como que eu faço isso, tá bom? Como que a gente... eu faço as contas todas, são contas grandes para a gente dinamizar a aula, para ficar uma aula um pouco mais direta. Eu não vou me preocupar em fazer as contas, tá? Tem lá no nosso artigo do site, junta um monte de exemplos e exercícios resolvidos que vão ajudar vocês a estudar. Mas depois que você resolver esse sistema, você vai ter dois candidatos a extremantes locais, tá? O que a gente vai... Na verdade, a gente vai Desculpa, a gente vai ter 4 extremantes, né? Nós vamos ter esses quatro candidatos a extremantes locais. 0, 1 e 0, tá? 8 sobre 9 menos 7 sobre 8 e 8 sobre 9. E esses outros dois pontos aqui, que de fato vão ser os dois pontos mais afastados da origem, tá bom? Por que vão ser esses dois? Ora, depois que nós encontramos o valor de lambda e substituímos na condição para x, y e z, né, a gente vai substituir esses pontos, a gente vai encontrar 4 pontos e nós vamos substituir esses pontos na minha f de x, y, z, que é x² mais y² mais z², tá? Que é a função distância à origem ao quadrado, tá? Então aí, os pontos que nós encontramos como os que têm maior imagem são esses dois pontos aqui. Em todo caso, se você tiver dúvida de como que a gente encontra esses 4 pontos, é só você ir no nosso artigo que está aí linkado sobre multiplicadores de Lagrange e lá tem tudo o que você vai precisar saber, tá bom? No mais era isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Abraços.